Graça e paz, irmãos, amém? Noite linda de comunhão. Você já falou com o seu irmão do lado, da frente, já deu a paz do Senhor. Oh, que maravilha, né? É isso aí. É muito bom, muito bom. Deus abençoe. Deus sempre tem nos dado uma palavra de força, de fé, de coragem. E hoje nós estamos iniciando a campanha Mães de Joelhos e Filhos de Pé. Isso é uma grande verdade. Nós temos certeza que esse mês será um mês assim de grandes coisas maravilhosas. Deus vai realizar coisas maravilhosas. Deus me deu um texto, irmãos, que é baseado no que eu pensei sobre a minha mãe. Minha mãe faleceu muito nova. Nós somos 6 irmãos e tem uma irmã. Minha mãe lutou muito, trabalhou muito, meu pai também. Mas uma das coisas assim que eu sempre via era que minha mãe era uma mulher de oração. Nós sempre éramos revestidos de poder, porque minha mãe sempre orava, sempre orava. Era corista do coral da primeira igreja Batista em Nilópolis, a gente era tudo criança, e ali havia palavras, havia revestimento daquilo que é o maior poder da face da terra, palavra. E nós vimos ali a glória de Deus sobre a minha mãe. Sempre fomos de família muito pobre, muito pobre. Eu conto essa história lá em casa, sempre falo para meus filhos, né? Que não tinha lugar para dormir, nós dormíamos debaixo da mesa, porque era uma kitnet. Imagine só, os filhos em fileira. Mas foram os melhores momentos, foram os melhores contatos que nós tivemos, porque a minha mãe era uma mulher de oração. E tudo que nós recebemos porque ela era uma mulher que insistia mesmo. Insistia. Eu quero falar a respeito do poder da palavra. Eu quero ler com vocês em Provérbios capítulo 10, versículo 11. E nos fala a respeito de um princípio poderoso. Não pode ser revogado. Quanto mais você entender essa palavra, você vai poder presenciar coisas maravilhosas, poderosas, trabalhando a seu favor. Mas é trabalhando mesmo, não só no mundo espiritual, não. Estou falando no mundo físico, nas organizações, no seu trabalho. Essa palavra é uma palavra que abrange o ser humano em todas as áreas e aspectos que ele possa atuar. Provérbios 10, 11. A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Pode se assentar, irmãos. Quero revelar aos irmãos um princípio poderoso, capaz de realizar coisas que somente aqueles que entendem podem alcançar. Eu quero dizer que nossas palavras têm poder, nossas palavras têm força, nossas palavras têm o poder de curar e de ferir. Mas não podemos usá-las de qualquer forma. E é isso que eu quero que você entenda. Precisamos vigiar o que nós liberamos. Muitas vezes não percebemos o cuidado e as palavras que saem têm um destino fatídico, terrível. O texto que nós lemos fala sobre isso, sobre o justo e o ímpio. Se distinguem
em muitas coisas. E de acordo com a palavra de Deus, não é só no seu caráter, nas suas atitudes, mas também na forma de falar. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Da boca do justo jorra a vida, ou seja, palavras que vivificam, que comunicam a vida espiritual, que abrangem em todos os lugares, em todos os ambientes, o que vai te trazer paz ou violência, flui paz ou flui guerra. Eu quero dizer que através da sua boca, você atrai aquilo que você está proferindo, aquilo que você está verbalizando. Isso não é só uma coisa para simplesmente pregar, eu estou dizendo que isso é pura verdade. É uma realidade. Aquilo que você fala é o que te atrai. Aquilo que você fala é o que vai estar próximo daquilo que você está se aproximando. Coisa boa ou coisa ruim? E aqui o texto fala bem claro que as palavras, elas podem levar a pessoa a um estado de bênção ou de maldição. A Bíblia ainda afirma em Provérbios 12, 18, alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina, é saúde. Nossas palavras possuem um poder maior do que conseguimos mensurar, irmãos. Mensurar. Eu quero dizer que hoje já existe cientificamente comprovação daquilo que você fala é o que vai moldar a sua mente, o seu comportamento, você na relação social, de autoconhecimento. Suas palavras têm o poder de transformar a sua vida num processo maravilhoso ou levá-lo a uma ação degradativa. Por que eu falei da minha mãe? Porque da boca da minha mãe, mesmo com todo o aperto, com toda a dificuldade, minha mãe estava naquele tanquinho de concreto. Ela nunca teve uma máquina de lavar. Imagine vocês para lavar, passar roupa para 6 filhos, homens, naquele tanque de concreto. Quem da antiga sabe, né? Como é aquele tanque. Nunca vi a minha mãe murmurar, reclamar, amaldiçoar os filhos. Nunca vi minha mãe assim reclamar porque estava fazendo uma comida para os filhos. Porque estava fazendo a comida para o meu irmão mais velho. O Paulo dizia o seguinte, olha, a parte do peito é dele. Porque o Paulo era o único que trabalhava e era justo. Minha mãe separava a melhor parte para ele porque ele trazia os víveres, ajudava o meu pai. Mas nunca vi uma reclamação. Quem construiu as camas lá de casa foi meu pai. Chão batido de barro. Janela era uma coberta. Mas o que acontece é que a boca do justo jorra vida, prosperidade. Quando você começa a amaldiçoar, quando você começa a falar mal daquilo que Deus te deu, daquilo que Deus te entregou, aquilo começa a ser um peso, começa a ser uma coisa difícil de viver, de se conviver. Há uma coisa que as pessoas hoje já entendem, porque nós vivemos e nós somos um campo de energia. Isso é verdade. A nossa própria vida é uma energia, porque se essa energia sair daqui, esse corpo morre. O seu corpo morre. Ele é mantido não pelo aspecto fisiológico, não, ele é mantido porque tem em você um espírito. O Deus eterno soprou em você. E esse sopro é o sopro que deu vida. O sopro que quando o Eterno falou, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança,
ele estava liberando palavra, poder. O mundo foi criado através das palavras do Eterno. Ele criou o mar, separação das águas, das aves, todo o mundo cósmico foi criado através da sua palavra. A palavra, ela transmite um poder tão tremendo que a palavra do Senhor nos diz que se o justo fala coisas boas, as suas palavras são saúde, são palavras terapêuticas. Mas na boca daquele que é insensato, daquele que não vigia o que fala, as suas palavras são como uma espada que é capaz de ferir, de machucar e de destruir os planos e os projetos que o ser humano tem. Muitas vezes você não tem entendido as coisas porque as suas palavras são palavras que atraem coisas ruins para a sua vida. Traz forças negativas para a sua vida. E a palavra do Senhor nos diz que todas as coisas foram criadas através da sua palavra. Nossas palavras possuem poder. Provérbio 18, 21. Olha como um texto é muito esclarecedor. Diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua. E o que bem utiliza, come do seu fruto. Nós comemos, nós então construímos aquilo que sai das nossas bocas. Às vezes, momento de muita tensão, muita preocupação, famílias estão irritadas e as palavras saem de maneira que só atrai coisas ruins, só atrai sentimentos ruins. Eu quero dizer que você é aquilo que você fala. Você constrói aquilo que sai pela sua boca. Precisamos ter cuidado com a forma de falar, pois a maneira errada de falar não nos dará nada de bom. Quem tem a capacidade de pensar no que vai falar, pode ser considerado uma pessoa sábia. O problema é que nós precisamos vigiar o que nós estamos falando. E esse livro de Provérbios mostra que guardar a boca, guardar as palavras, é conservar a alma. E, por outro lado, o muito abrir os lábios, falar demais, traz ruína para quem fala. Muitas vezes o que você precisa entender é que você precisa ficar em silêncio. Onde tem queixume, reclamação, murmuração numa casa, pode ter certeza que tem atraso, tem impedimentos. As pessoas nunca conseguem agradecer, nunca conseguem entender que aquilo que receberam deve ser dado a Deus graças pela provisão, pela forma como Deus tem trago as bênçãos. E você não consegue entender que hoje eu vejo muitas pessoas que estão impedidas, bloqueadas por causa das suas palavras. Aquilo que elas produziram se tornaram realmente uma forma de impedimento para as suas vidas. O texto em Provérbios capítulo 13, verso 2 e 3 diz: do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Provérbios 13, 2 e 3. Há momento que o silêncio é a maior expressão de sabedoria dentro da sua casa, no seu trabalho. Às vezes a gente quer justiça por conta própria. E aí, no meio de uma discussão, no meio de um debate, palavras são conduzidas com alterações, com uma forma de ferir, de machucar. As pessoas iradas, elas ficam exasperadas.
e não tem controle. E a maldição está entrando na vida financeira, na vida familiar, vida espiritual, por causa das palavras. Uma coisa que eu sempre falei, irmãos, que aquilo que Deus me deu para manter a minha vida financeira, para mim sempre foi bênção. Nunca amaldiçoe o trabalho onde você tem o seu recurso para poder sustentar a sua vida, a sua família. Essa palavra de maldição, ela impede o projeto de Deus na sua vida, na sua família. As pessoas falam muitas coisas e depois acabam colhendo, porque é o resultado. Muitas vezes eu ouço pessoas tendo uma visão, uma análise de si mesmas. Eu não consigo, eu não presto. Quantas vezes já ouvi pessoas falando, para que eu vim a esse mundo, para que eu nasci? Amaldiçoando suas vidas, amaldiçoando um projeto que Deus colocou para que ele ou ela trilhassem nesse caminho. E essa é a hora que nós precisamos reverter, mudar. Nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para analisar e perceber que nós dispensamos das nossas bocas energias, força. Aquilo que nós liberamos pode abrir o caminho ou pode fechar o caminho. Até para você ser salvo, você tem que declarar com a sua palavra. É com a palavra que se declara que Jesus Cristo é o Senhor. Todo aquele que declarar, que crer e confessar, vai ser salvo. Até para a eternidade, a pessoa precisa selar com a palavra. E aquilo que está cheio no coração, sela com a boca. E é muito importante que você veja que uma estratégia do inimigo é justamente encher a tua cabeça, que você só consegue olhar os problemas, dificuldades, só consegue olhar o atraso, só consegue olhar aquilo que você não tem, enquanto Deus está dizendo, olha para o que você tem, veja o que você alcançou, veja o quanto você já avançou na sua vida. E as suas palavras, às vezes, elas estão com a similitude porque você está vendo o que o outro tem. E Deus está falando, olha o que você tem, olha o que você ganhou. Como eu falei para os irmãos, eu nasci de uma família, a probabilidade de ser alguma coisa era nada. Mas Deus tinha um plano maravilhoso, porque a minha mãe liberava palavra de bênção, palavra de vitória. O pastor Ademir é 2 anos mais velho que eu. O pastor Ademir era uma pessoa normal. E aos 3 anos de idade, ele foi acometido de paralisia infantil. Sinceramente, eu só fui conhecer o Ademir quando ele tinha 13 anos de idade. Porque 10 anos ele ficou dentro do hospital. A gente não se conhecia. A minha mãe ia sempre para o hospital, servidores do Estado. O Ademir foi criado no hospital. E a probabilidade do Ademir poder andar era nenhuma. Mas Deus nunca desampara aqueles que Ele ama. Nunca desampara. Pastor Ademir jogou bola, pastor Ademir, depois que veio do hospital, foi goleiro. Pastor Ademir dirige. Mas a promessa de Deus, as palavras que nós liberamos, o que sai da nossa boca. Filhos, cuidado também com o que vocês falam dos seus pais. Às vezes eu vejo o sacrifício tremendo dos pais para dar conhecimento aos filhos, E educação. Conhecimento é a escola que dá, educação a família que dá. Mas eu vejo a luta que os pais têm para dar o conhecimento. E muitas vezes não há reconhecimento, não há gratidão, não há um olhar de empatia para sentir que os pais deixam muitas vezes de sonhar os seus sonhos
para que os filhos sonhem os seus sonhos. E aí, no meio disso tudo, tem palavras de maldição. Aquele cobertor quentinho, aquela cama limpinha, aquela comida fresquinha, é o ar-condicionado, e não tem gratidão, mas tem palavra de maldição. Muda o seu discurso, filho. Muda a sua história. Olhe para o seu pai, olhe para a sua mãe e veja progenitores que eles são especiais na sua vida. Nós não podemos jamais limitar o poder da palavra. Porquanto nós não entendermos isso, o processo sempre fica moroso, sempre cria um impedimento. Quando nós liberamos a palavra de vida, a palavra que reconhece, nós liberamos o nosso destino, porque as palavras marcam o futuro. O destino é marcado por aquilo que nós falamos. E eu quero que você reconheça, é tempo de refazer. Pastor, como é que eu posso fazer isso? Meu irmão, uma coisa importante é você reconhecer. Reconhecer. Quando você reconhece e pede perdão, as palavras de maldições são quebradas, são anuladas e são desfeitas em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Palavras têm poder, têm muito poder. Isso não é só no campo espiritual, mas também no campo da construção da personalidade humana, gente. Hoje, se você for estudar a psicologia, você vai entender que o ser humano só se insurge quando ele começa a falar. Quando ele não fala, cientificamente é um ínfans. É um ser que não fala, que não tem entendimento. Quando a criança vem, quando o ser humano vem ao mundo, ele vem para o mundo dos falantes. Só vai ser aceito na sociedade se ele falar, se ele expressar. Então, o que nós estamos vendo dentro da palavra de Deus é aquilo que está no universo, que está na camada da sociedade. É muito importante que você comece a entender que as suas palavras, elas estão trazendo a sua colheita, o seu resultado de vida. Enquanto você não reconhecer que muitas coisas que saíram da sua boca foram coisas que te impediram, e é o tempo de você quebrar, anular e rejeitar essas coisas. Eu sei que é difícil para o ser humano reconhecer os seus erros, mas não tem como. É uma lei, é um princípio. Nossas palavras influenciam na nossa vida. E eu estava pensando a respeito disso, porque o ser humano, quando ele se insurge, ele precisa dos dois grandes outros, né, que são os pais. Precisam. E ali, esse ser, ele precisa ser vazado pelas palavras. Na psicologia psicanalítica diz que o ser humano, quando nasce, ainda não está formado. É diferente da medicina tradicional, que fala que o ser humano, né, nasceu, o médico vai lá, dá um tapinha, coisa e tal, vê o pulmãozinho, vê direitinho, tá? Ali para nós ainda não está formado. Porque ele é dependente para ser vazado com as palavras da mãe. Eu quero que você entenda que as palavras estão no mundo desde a criação até na formação agora de gerações. Às vezes quando você vê uma mãe, e essa é uma língua mundial, né? Que a mãe não sabe dizer qual é essa língua, como foi que ela aprendeu. Mas quando a mãe pega a criança no colo, ela fica ali fazendo o quê? Uma canção que ela nem sabe o que é. E aquilo ali
está formando aquela criança. O que a gente chama de lalangue. Criança, mãe amamentando, olhando para os olhos da criança e conversando. Já viu a mãe conversando com a criança? Mas vou te falar, a criança está entendendo ali. Muito importante. O que traz essa criança para a vida é justamente as palavras que a mãe está jogando, falando, liberando. Eu quero dizer para vocês como é importante nós liberarmos a palavra de vida, a palavra de vitória, a palavra de liberação, de cura, de libertação. Quando eu vejo essa campanha Mães de Joelhos, Filhos de Pé, é um momento para a gente também se autoanalisar, porque é tempo de fazer mudança, de transformação. A Bíblia diz em Provérbios 17, 27, quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é o homem de inteligência. As Escrituras nos revelam aqui que o modo de nós falarmos traz cura, enquanto que a língua perversa, por sua vez, traz maltrato ao íntimo. Quando nós temos um espírito sereno, nós então trazemos aquela prosperidade, aquela vida vitoriosa. Provérbios 15, versículo 2 até o 4. Onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. O homem que se alegra na resposta da sua boca e a palavra, ao seu tempo, quão boa é. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. A gente percebe aqui que as consequências das nossas palavras, ou ela te leva para as alturas, ou ela te leva de maneira que o texto está dizendo, não na literalidade. O inferno é o caminho de impedimentos, de total falta de avanço na vida. A maneira de falarmos que adotamos produzirá consequências. Não tem jeito. A consciência, de fato, pode nos ajudar a refletir sobre a forma correta de falar. E assim evitarmos muitos transtornos e dissabores nos relacionamentos. A palavra do Senhor nos diz que quando você tem uma palavra boa, você evita os transtornos. Quando você tem uma palavra que traz uma harmonia, uma sincronicidade na casa, no trabalho, você então é capaz de trazer esperança, força. E é uma luta mesmo, não é fácil. Às vezes você gostaria de colocar coisas, então Deus está falando, não é momento de você esperar passar essa ira, não é momento de você esperar passar essa sua irritação, não é momento de você esperar esse momento que está caliente, para depois de você falar, para depois de você conversar, porque quando nós falamos de maneira que não conseguimos administrar as nossas palavras, é um perigo, irmãos. É um perigo. Então é hora de você começar a baixar o seu tom. Provérbios 15, 1 diz, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Nós estamos diante de um grande manancial de bênçãos ou podemos pegar o caminho de um desfiladeiro de desgraça. Quando alguém já está emocionalmente alterado, a maneira branda de falar irá aplacar, acalmar os sentimentos. E de acordo com a palavra de Deus, a palavra branda, ela evita seu furor. Por outro lado, a palavra dura, ela suscita ira. Porquanto precisamos aprender com sabedoria bíblica, bem com
a humildade de Cristo, que nos ensinou a sermos brandos em nossa forma de falar. Eu vejo muitas coisas acontecendo que poderiam ser administradas e poderia ter uma ascensão, mas as pessoas têm um olhar e às vezes não querem passar por cima dos seus orgulhos. O orgulho é uma da energia negativa que gerou no coração de Lúcifer, que se tornou Satanás. E é muito fácil você perder a linha da coerência, porque a sensatez e a insensatez estão perto. Mas aí a gente vê muitas coisas acontecendo dentro de casa, com as famílias, discussão que terminam em briga, porque as suas emoções estão carregadas de ira, de ódio, de raiva, e aumentam cada vez mais a pressão, e muitas pessoas acabam perdendo aquilo que deveria ser bênção, vitória. Eu quero que você entenda que as suas palavras é que vai realmente mudar a sua vida. Nós temos que lutar contra essa força que tenta nos levar para uma ação de declínio. Então, toda vez que você tiver de falar, pense no que você vai falar. Para quem quer que seja. Saiba ser orientado por Deus, sabendo que as suas palavras são igual bumerangues. Elas vão e voltam. Nós precisamos levantar realmente mulheres que orem pelos seus filhos, mães que clamem pelos seus filhos, sabendo diligentemente conduzir. Precisamos entender que nossas palavras vão pesar na vida dos nossos filhos, uma realidade que pode levar a uma ascensão ou uma destruição. É difícil, né? Alguém pedir perdão, é difícil reconhecer. Eu sei que é difícil, porque nós temos essa natureza que foi herdada por Adão, de reconhecer, de pedir perdão, de analisar. Mas o melhor caminho é quando você faz a vontade de Deus. Cuidado, porque as bênçãos de Deus estão diretamente sendo colocadas na sua vida. Transforme realmente isso que Deus está te dando em algo provedor, maravilhoso. A murmuração é retrocesso. Prefira usar as palavras de sabedoria do que as palavras de sensatez. Eu quero orar por você. Essa palavra é para todos nós, não só para as mães, não, é para nós. Veja como você fala com seu cônjuge, com seu pai, com a sua mãe. Veja como você fala com seu patrão. Veja como você fala com as pessoas na rua. Veja como você trata as pessoas que estão abaixo de você, no trabalho. Saiba que tudo isso vai pesar para a sua vida. Se você falar bem, isso vai te fazer ascender. Se falar mal, isso vai ser como uma espada aguda contra a sua mente, contra a sua vida, contra o seu destino. Feche os olhos em nome de Jesus. Senhor, Deus e Pai, em nome de Jesus, eu entrego a tua igreja em tuas mãos. E se há alguma palavra liberada no universo, da família, no trabalho, se há alguma palavra liberada, Senhor Deus, sem a devida consciência, palavra de maldição, eu quero nesse momento, junto com os teus filhos agora, quebrar e anular toda palavra de maldição. Se isso tem servido de impedimento para a sua vida, nós agora desfazemos na autoridade do nome de Jesus. Que você seja livre, que sua mente seja livre para alcançar. Que suas palavras sejam bisturi para fazer as cirurgias certas. Que
Que suas palavras sejam a força para você alcançar, por meio da fé, aquilo que você espera. Prefira, caso seja, tropeçar com seus pés, mas nunca tropece com sua língua. O Senhor te guarde, o Senhor te abençoe, o Senhor faça resplandecer o seu rosto, o Senhor sobre ti te dê a paz, em nome de Jesus, amém?